Olá, essa é a nossa aula de Química com o tema Bioquímica, áreas de aplicação no campo dos alimentos, remédios, análise clínica, biocombustíveis e etc. Essa aula é para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Daniele Nascimento e essa é a nossa 29ª aula de Química. Vamos lá então. O que é bioquímica? A partir do momento em que entra em nosso organismo, os alimentos, eles passam por uma série de transformações químicas necessárias para que possam formar e renovar biomoléculas e estruturas celulares, envolvendo o consumo e a produção de energia útil para as células. Essas transformações são denominadas de metabolismo. O estudo de processos metabólicos é desenvolvido por uma área de interface, ou seja, de contato entre dois ramos da ciência, que é a ciência química e biológica, chamada de bioquímica. Bem, como vocês sabem, o termo bio quer dizer vida. E a palavra química, como vocês sabem que é bioquímica, ela vai estar trabalhando a questão das transformações e reações que ocorrem em organismos vivos. Existe na área da bioquímica a relação também com o dilema entre os vírus, né, que não são seres vivos, mas a bioquímica ela vai estudar essas transformações. Bem, de forma geral, a bioquímica é o ramo da biologia e da química que estuda as transformações, as estruturas, as organizações, transformações moleculares que ocorrem nas células. Em resumo, a bioquímica aborda todos os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Bem, dentro da bioquímica existe o estudo do metabolismo celular, onde você vai estudar tanto a área da inorgânica, com a água, os sais minerais, quanto a parte da orgânica, que vocês podem observar com os estudos das proteínas, dos lipídios, dos carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Bem, aonde é que nós vamos aplicar o conhecimento da bioquímica? A bioquímica ela é aplicada tanto da bioquímica clínica e toxicológica. Nós temos também a bioquímica de alimentos, a química verde, bioquímica ambiental, também a bioquímica agrícola e agroquímica, principalmente com relação à correção do solo, a bioquímica industrial e de fermentação, principalmente no processo de formação de bebidas, e a fitoquímica e produtos naturais. Bem, a bioquímica estuda os processos que ocorrem no organismo vivo, de animais e vegetais. Esse processo bioquímico a gente vai observar os lipídios, como foram falados, que são ésteres, né, ceras, também triésteres, óleos e gorduras, e também hidratos de carbono, como açúcares, monossacarídeo, polissacarídeos, a celulose, o amido, proteínas que são ingeridas pelo organismo, como os aminoácidos, que vocês também já devem ter estudado. E esse processo da bioquímica ele é bastante importante para as nossas vidas. Vamos lá. A bioquímica com aplicação no campo dos alimentos. O processo de fotossíntese, gente, é a base também para a bioquímica. Ele faz um apanhado desse assunto, onde você vê os consumidores e os produtores, né? Essa relação entre o consumidor, que é o herbívoro, a decomposição das bactérias e fungos, a questão da produção, principalmente dos vegetais, tudo isso está sendo estudado na questão dos alimentos. Como você sabe, nós estudamos, né? Nós temos uma dieta que nós temos que cumprir, que é a questão de carboidratos, proteínas, vitaminas, gorduras. Então, essa parte dos alimentos, a bioquímica estuda muito. Nós temos aqui, exemplo aqui na nossa pirâmide, né, que vai
observar quais são os elementos bastante importantes, né, para o nosso organismo. E também, até no processo de irrigar o solo, gente, também de arar o solo, de corrigir o solo, também é um processo que está relacionado também à área do campo dos alimentos. Nós temos aqui a bioquímica aplicada no campo dos alimentos, onde você percebe que existem gorduras, carboidratos, proteínas, vitaminas e compostos minerais que fazem parte, né, do nosso corpo, que fazem parte do desenvolvimento da planta. Então, dessa parte que vocês veem dos alimentos, existe a relação com o oxigênio, a relação com as funções hormonais, as gorduras no corpo, a energia que é absorvida através das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios também e das vitaminas. As enzimas também são responsáveis, né, pela velocidade da reação na produção de alimentos e também na produção de remédios que são utilizados, né, no combate a alguma doença. E nas reações em cadeia, tudo isso estuda a bioquímica. Bem, a bioquímica a gente vai ver quanto aos alimentos, os carboidratos, que são fontes, né, de energia no nosso corpo, principalmente os açúcares, formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, são parte fundamental da nossa alimentação. Quando você vai fazer um prato, geralmente existe muito carboidrato, né? E a quantidade de carboidrato também vai aumentar essa massa, né? Existe carboidrato bom e carboidrato ruim. Aqui nós temos as reações que ocorrem também. Aqui você pode ver o primeiro quadrado, reações onde a rafinose reage mais à água, que vai formar glicose, frutose e galactose, a sacarose que reage com a água, e também o processo da celulose embaixo, nesse quadrado abaixo. Nós temos também os lipídios, que fazem parte também da questão dos alimentos, que são gorduras encontradas na proteína do ovo, nas carnes gordurosas, como vocês devem saber através da alimentação. Nós temos uma grande problemática aí na bioquímica, que é a questão do colesterol, que é o índice, né, de gordura no sangue, o que pode enturpir as artérias e causar até a morte, né, pelo fato de consumir muitos alimentos gordurosos, de ficar acima do peso, a obesidade, que tem muita relação também com a bioquímica no campo dos alimentos. Nós temos aqui algumas reações dos lipídios, como vocês podem ver, as transformações que ocorrem com eles. Nós temos as proteínas, que são a primeira parte, a mais importante, aonde nós temos aqui os aminoácidos, como você vê aqui nessa reação, que são fundamentais para regenerar também o nosso corpo. Você vê a aplicação dos medicamentos, no campo do medicamento, os remédios que são estudados na área da bioquímica, junto também com a biomedicina, que vai fazer uma relação do comportamento dos medicamentos no corpo humano. Temos aqui a aplicação de um medicamento, uma enzima que também pode ser usada, e você percebe a relação da chave com a fechadura. E o medicamento que é estudado o fármaco, o princípio ativo do medicamento, ele vai ter que ter essa capacidade, né, de poder abrir essa porta, de trazer a cura, né, de minimizar os efeitos, né. Então, nós temos aqui a bioquímica aplicada no campo dos medicamentos, e nós temos que, basicamente, o nosso corpo, né, ele tem muita formação de água, a composição celular, ela se mobiliza muito pela água, os sais minerais, você percebe que só é 3%, tanto para animal quanto para vegetal, as proteínas, os lipídios e os carboidratos, os ácidos nucleicos e as vitaminas também. No campo da análise clínica, a bioquímica ela é utilizada muito na questão da demanda bioquímica de oxigênio, principalmente no tratamento da água, buscando dessa forma evidenciar o surgimento de coliformes fecais e ver se realmente essa água ela é adequada para o consumo. Nós temos aqui o funcionamento das células, né, através das proteínas, o DNA também. O surgimento do DNA, que foi uma grande descoberta da bioquímica.
E nós temos, para finalizar, a questão da bioquímica no campo dos biocombustíveis. Você percebe que a fotossíntese está totalmente ligada a esse processo, aonde existe a interação da luz, né? E que ela vai absorver, vai ocorrer um processo, a reação da fotossíntese, né? A luz, a clorofila, a formação de açúcar, né? Da glicose que é formada a planta. Em seguida, essa planta ela é queimada, né? Para passar pelo processo da retirada do óleo, né? Então, você pode obter o álcool, você pode ter o óleo, o biocombustível também. Aqui é outro exemplo de outro combustível também que é utilizado, no caso da cana-de-açúcar, que passa pelo processo de trituração da cana, da retirada do álcool, né? O processo de destilação, o uso desse álcool nos carros e a emissão dos gases para o ambiente. Tudo isso está relacionado também à questão dos estudos da bioquímica. No campo da bioquímica, aplicado ao campo dos biocombustíveis, você percebe a estequiometria na reação do balanceamento dessa equação, da glicose, que vai liberar CO2, e ela vai formar também o etanol, através também da fermentação alcoólica. E vocês percebem que esse ADP, NAD também são transportadores elétricos, né, que são utilizados nesse processo para obter o etanol, através também da fermentação. Nós temos aqui um esquema bastante interessante que está envolvendo tanto a questão dos alimentos quanto a questão dos biocombustíveis, aonde a cana-de-açúcar ela vai ser triturada, ela vai virar garapa, e o açúcar escuro ele vai passar por um processo de refinamento, que vamos obter assim o açúcar comum, que é a sacarose, e também a destilação, que nós vamos obter 70 litros de etanol a partir de 1 tonelada de cana-de-açúcar. Bem, pessoal, agora que nós sabemos um pouco sobre bioquímica, vamos responder, né, essa questão do Enem de 2011. O gráfico a seguir mostra os resultados obtidos pelo teste alternativo de DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio, realizados por alunos de uma escola com amostra de água coletadas em diferentes locais ao longo de um rio que corta a cidade habitada por eles. Então, vocês percebem esse gráfico e a pergunta principal é: uma justificativa aceitável para baixo valor de oxigênio dissolvido encontrados em algumas amostras de água do rio é o fato de... Então, temos a alternativa letra A, letra B e letra C. E bem, se você for observar, a nossa alternativa correta é a letra C, que ele vai falar que as amostras, né, elas por terem sido coletadas em pontos diferentes, né, a demanda de oxigênio ela vai indicar material orgânico no curso das águas, demonstrando, né, a utilização do recurso hídrico, né, comprometendo assim essa utilização. Então, pessoal, por hoje é só. Acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.